Nessa aula vamos falar sobre a manutenção preventiva do Nintendo Switch. O que é uma manutenção preventiva primeiramente? É toda a limpeza do aparelho, principalmente o cooler, para ter certeza que ele está conseguindo fazer a exaustão de calor, e a troca da pasta térmica. A pasta térmica ela atua como um facilitador da transferência de calor entre o processador e o contato aqui com o cobre, que faz com que o calor seja transportado e retirado pela exaustão aqui de calor. Então é fundamental que a pasta térmica esteja sempre boa, sempre em dia, com a troca dela em dia, e o cooler esteja sempre limpo e funcional, ou seja, você consegue girar ele sem nenhuma dificuldade. Já peguei alguns Nintendo Switch desligando porque o cooler estava simplesmente travado, só de forçar um pouco e fazer isso ficou funcionando e não deu mais problema. Vamos fazer agora aqui na prática e vamos conversando aqui durante o processo. Primeiramente, remoção da bateria. A gente nunca pode esquecer disso. Vamos tirar o dissipador. Ok? Não se esqueçam, como eu falei na aula de desmontagem, para quando for tirar a primeira vez, não esquecerem de dar uma raspadinha aqui e aqui por baixo, para facilitar e não virar entortar aqui, nada demais. Você vai precisar desentortar, ele vai ficar com a aparência torta, mas é fundamental você estar ligado nesse detalhe. Então vamos lá. Para a gente tirar o cooler, temos que tirar a placa dos jogos, a mesma do P2 e do Touch. Ela fica tampando ali o parafuso do cooler. Então vamos tirar aqui. Aí agora nós temos acesso. Você não precisa tirar esse cabo flat, você pode simplesmente fazer isso, porque o que a gente quer aqui é tirar o cooler. Assim a gente consegue fazer uma limpeza um pouquinho melhor. Isso se ele estiver num estado um pouco mais grave. Vamos tirar aqui o cabo flat dele, ele é o mais escuro. Aqui a gente consegue visualizar a parte que realmente sai o calor. Podemos fazer uma limpeza dessa forma. E posteriormente, assim. Fazendo dessa forma, você vai tirar todo o excesso de poeira. Nesse caso aqui, não é importante você abrir, você fazer nada do tipo. Eu nem recomendo muito a manutenção corretiva de coolers. Ou seja, se ele estiver travando, bambeando, alguma coisa do tipo, abrir, colocar grafite, essas coisas eu não recomendo muito não. Visto o valor, no caso desse tipo de cooler, é melhor você passar o valor para o cliente e trocar realmente ele para ficar 100%. O cooler é fundamental aqui para preservar a vida útil do aparelho. Então, se a gente fizer qualquer coisinha que faça ele funcionar temporariamente e depois pare, o aparelho pode ter a sua vida útil aí prejudicada. Então, vamos lá. Limpando o cooler, a gente coloca ele novamente. Encaixou o flat, parafusar.
Ok, agora uma coisa que muitos não fazem, até com um pouco de medo, sei lá, a remoção dessa chapa aqui para ter acesso ao processador propriamente dito. Essa chapa de metal ela protege a memória, as duas memórias e o processador. Vamos tirar. Você tem aqui umas travinhas que você consegue ir vir destravando aqui por baixo. Observe que ele vai criar aqui uma resistência. Isso aqui você fatalmente vai danificar um pouco, mas nada que prejudique aí o encaixe. Ou seja, você vai amassar um pouquinho ele para tirar com certeza. Esse aqui, ó, coloquei aqui embaixo, fiz uma alavanca. Observe que ele está entortando, mas isso aqui não é nada demais. Posteriormente, a gente dá uma desentortadinha superficial na hora de encaixar e posteriormente encaixa utilizando essas travas que vão fixar a blindagem. Agora ficou um pouco mais fácil, temos um acesso maior. Vou botar aqui por baixo e puxando. Ok, saiu. Olha aqui, ele entortou. Vou dar só uma desentortada. Ele é um metal muito fino mesmo. Já mais ou menos, e depois as travas elas vão fixar um lugar. Então aqui agora a gente tem acesso às duas memórias e ao processador. Uma observação aqui muito importante. Vou dar até um zoom aqui. Esses componentes são capacitores. E eu percebi que eles são muito frágeis mesmo. Então, quando você for realizar a limpeza, é fundamental que você tome muito cuidado para não removê-los, principalmente se você não tem um conhecimento de eletrônica muito avançado. E para você limpar essa área, você vai precisar ou de um algodão, ou de algum papel toalha, papel higiênico, escola Duramax, qualquer papel nesse sentido você consegue fazer essa limpeza com tranquilidade. Observem que é sem fazer muita força e sem ter pressa. Dessa forma você não vai danificar nenhum dos componentes aqui do processador. Se você estiver inseguro nessa parte, não realize todo o processo. Ou seja, tire só essa parte aqui de cima, deixando essa parte prateada limpa. Limpe o verso aqui da chapinha que a gente tirou, essa proteção. Observe que a pasta antiga, ela fica bem dura, bem difícil de tirar. Às vezes você pode utilizar até o auxílio de álcool isopropílico se você achar que é conveniente, não vai prejudicar em nada. Nesse caso aqui, consegui tirar sem grandes problemas. Vou dar só uma limpezinha aqui nessa área. Então observe, olha, ainda ficou um pouco de pasta. Isso não vai interferir aqui em nada no processo. Então vamos nos preocupar principalmente em deixar aqui perfeito e vamos colocar a pasta térmica. Isso é fundamental, tome muito cuidado para realmente não insistirem em deixar isso aqui limpinho e danificarem os capacitores aqui do processador. E qual pasta térmica utilizar? Qualquer pasta de base prateada, base silver, é uma pasta razoável aqui para você utilizar. Se você quiser utilizar uma pasta muito boa, eu recomendo essa da Cooler Master. Você consegue ela naquelas seringas pequenas para uma ou duas utilizações. E essa aqui que é um potinho um pouco maior que você utiliza para várias utilizações. Então aqui no nosso caso é um pouco melhor. E tem uma de custo-benefício um pouco melhor, que a gente utiliza em alguns equipamentos mais antigos, que não precisam de uma pasta tão boa. Essa aqui da Implastec é uma pasta muito boa, não perde tanto comparado às outras, mas tem uma pequena diferença aí da qualidade. Vou utilizar
no caso aqui do Nintendo Switch, eu prefiro a Cooler Master. Qualquer videogame que a gente faz, a gente utiliza a Cooler Master. Você tem várias formas de aplicar, você pode utilizar, muitas vezes vem até com a própria pasta térmica, tipo uma pazinha que vem para você colocar, algumas pessoas botam um pouquinho com a pinça, espátula, deixa aqui no centralizado. Eu gosto de utilizar o dedão mesmo, somente aqui, que a gente está fazendo um vídeo para iniciante, é bacana. A quantidade é bem pequena, gente. Espalhando bem, deixando bem plana. Não precisa ser um horror. Deixando bem lisinho, é uma camada fina, não precisa ser uma camada grossa. Agora, sujou ali e tal, eu botei muito, o que vai acontecer? Nada. Não tem problema. Nesse caso aqui tem uma gordura. Você não pode botar um excesso, né, muito grande. Mas sobrar essa rebarbazinha aqui e tal, não vai fazer nada de diferente na prática, beleza? Tanto que até a original ela fica um pouco para fora. Então não se preocupe. Tem gente que é perfeccionista, tem os probleminhas aí mentais que realmente acha que vai fazer uma diferença muito grande, mas não faz nenhuma diferença. Então vamos lá. Aquela foi a primeira camada de pasta térmica, a primeira camada de dissipação. Vamos limpar aqui essa parte superior. Observem que essa aqui já está um pouquinho mais complicada da gente tirar. Então eu vou umedecer um pouquinho com álcool isopropílico. Já ficou um pouquinho mais fácil. Ok, tá limpo também. A mesma coisa. Uma camadinha. Como eu falei, não é muito, gente. Não é economia que eu tô fazendo. É pouco. Tudo bem, agora vamos fazer a mesma coisa aqui com o lado oposto do dissipador de calor. Vamos limpar ele. Vamos encaixá-los. Antes de encaixar, no caso, temos que posicionar a placa. Você não precisa parafusar nesse primeiro momento. Então, vou encaixar. Depois a gente consegue colocar aqui os parafusos. Então, vamos parafusar aqui. Fundamental colocar os 3 parafusos para dar pressão e ter certeza que o calor vai ser transportado da melhor forma possível aqui para o dissipador para ter a exaustão de calor. Então, agora, esse aqui já está até limpinho, mas você consegue até perceber que aqui tinha um pouco. Mas quando você abre o seu Nintendo a primeira vez, você tem pasta aqui. E você percebe que é uma pasta um pouquinho mais volumosa do que as outras de baixo. Então, nesse caso, nós preferimos utilizar um thermal pad. Ele tem uma função muito semelhante à da pasta térmica, na sua função é mesmo, só que ele é um pouco mais rígido e você consegue comprar de várias espessuras. Então, até fica um pouquinho a gosto. Eu gosto de trabalhar com uma espessura um pouco fina, mas eu vou mostrar aqui
qual é que eu utilizo, mas você pode comprar uma um pouco mais grossa se quiser, não há problema. Então, vou só parafusar ali o restante, para a gente fechar e concluir a última etapa aqui da manutenção preventiva. Uma coisa que muitas pessoas esquecem é ligar a bateria depois desse processo. Por último, o mesmo que você fez ali, no caso esse aqui já está até já feito, aqui teria um pouco de pasta térmica, você teria que limpar. Limpou e deixou perfeito, você vai encaixá-la e parafusá-la. Como eu falei, esse parafuso aqui é fundamental para auxiliar, mas tentem colocar todos os parafusos, evitem perder, utilizem bem aí o espaço da manta antistática para não perder nenhum parafuso. Essa aqui vai ser a última camada mesmo de auxílio, né? Essa aqui não faz parte nem da dissipação, porque a dissipação está sendo feita por aqui. Isso aqui é um auxílio, principalmente quando ele está na dock. Então, essa aula a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.